Bom dia, gente. Vamos começar aqui a primeira aula do curso, certo? É uma aula para a gente entender um pouco sobre esses conceitos oceânicos, alguns ecossistemas a gente vai ver aqui, entender basicamente de onde vêm os oceanos, o que é um oceano, certo? E para começar, vamos entender por que a Terra tem a cara que tem, por que os oceanos são como são. É a pergunta mais básica, assim, que até filosóficas para pensar, né? Por que as coisas são como elas são. Na verdade, gente, o oceano, como eu já disse no podcast, é uma coisa só, é um mar só. A gente divide em Atlântico, Índico, etc, etc, porque é mais fácil, eles têm peculiaridades únicas deles, mas é mais político do que realmente físico, assim, digamos. Eles são um oceano só, e ele sempre foi um oceano só, porque você observa nessa primeira imagem aqui, há 225 milhões de anos, quando a Terra era uma coisa só, todo o resto era oceano, era mar. Aos poucos esses continentes foram se dividindo e o mar continua lá. É basicamente como se você pegasse como se você pegasse uma bacia, botasse uma coisa lá e depois dividisse os papéis. Os papéis mudaram. A água que está entre os papéis não importa. O que importa é que é a mesma coisa, mas politicamente a gente divide ela, certo? E a deriva continental é o que explica isso. A deriva continental, gente, foi um processo que está acontecendo, que aconteceu e está acontecendo, que fez com que essas massas de terra se afastassem uma da outra, como está mostrando as imagens. Ó. 225 milhões de anos estava aqui, aí se juntou, se afastou, etc. E hoje está o formato que a gente tem hoje, porque esse afastamento das placas continentais fizeram com que isso acontecesse. Por isso que ele tem essa carinha, vamos dizer assim. Tem o Oceano Atlântico, tem o Oceano Índico, o Pacífico, o Ártico e o Antártico, que dá a volta, não é isso? Todos esses oceanos é o mesmo oceano, a gente divide politicamente, mas ele tem essa cara, o nosso planeta tem essa cara, banhado pelos oceanos dessa forma, por causa da deriva continental. Sempre que você ouvir esse termo, sempre que alguém perguntar negócio de placa tectônica, etc, não sei o quê, deriva continental, essa é a resposta. Porque foi isso que moldou as terras, moldou os oceanos, entre aspas, certo? Como a gente já expliquei, é um oceano só. E fez a Terra ter essa carinha que ela tem, beleza? O que é importante entender sobre o oceano e a vida no oceano? Basicamente, a gente tem dois grandes padrões, gente, certo? O que a gente podia falar? Vamos só fazer uma lógica aqui. O siri vive no oceano, a gente concorda com isso. A gente vê muito sirizinho, né, lá na praia. Aquele peixe que tem do Procurando Nemo, que tem uma luzinha que também vive no oceano. Mas e aí? Por que, que eles são tão diferentes, são tão organismos tão diferentes? O que acontece nisso? É nisso que a gente tem que entender os padrões, gente. Eu dei esses dois exemplos, que são os dois exemplos clássicos de padrões. É o padrão vertical. O que é o padrão vertical? Basicamente, é a profundidade. É a profundidade que tem da ponta do mar até o chão. Você observa que na zona pelágica, que chama, gente, que é a zona que está boiando, ali que a gente vê, assim, quando a gente vê, que é onde a gente nada, basicamente, em todo o oceano chama zona pelágica, essa casca, e ela tem uns critérios dela lá. Se você baixa mais X metros, tem outros critérios. Até que você vai lá embaixo, cada coisinha dessa tem um nome, vocês não precisam tentar, vocês precisam entender que existe esses padrões verticais que vão definir um ecossistema. Se você for em determinado local e ele tem uma profundidade X, ele vai ter coisas típicas dessa profundidade X. Assim como se você for na profundidade abissal, né, que o pessoal adora falar da profundidade abissal, que é onde tem aqueles animais que ninguém conhece, etc. Os filmes adoram muito explorar isso. É outro ecossistema, existe vida, existem organismos animais, existem vegetais, organismos fúngicos, existem vários organismos lá, e esses organismos vão ser definidos por essa verticalidade, por essa profundidade, certo? Só que é o seguinte, se você parar pra pensar, beleza, verticalidade é um padrão interessante. O sirizinho que tem aqui na minha praia, no Brasil, é o mesmo siri que tem na mesma praia, lá na Austrália, lá na África, será? Em Portugal? Deveria ser, a gente para pensar, deve ser, porque eles estão no mesmo local, né? Lá na Antártida, será que é o mesmo siri? Claro, né? Eles estão na mesma profundidade, então deve ter os organismos parecidos. Aí que vem o nosso segundo grande padrão, que é a latitudinal. Latitudinal, gente, se refere à distância do Equador aos polos, certo? Por exemplo, a gente está nessa zona equatorial, que é a zona do meio, existe um ecossistema muito parecido. Se você for lá pegar vertical X, latitude Y, exatamente aquelas, no Brasil
e lá na Austrália, lá na África, você vai ter ecossistemas muito semelhantes. Porque existem outros fatores, gente. Existem outros fatores que fazem isso com o organismo. Esses dois padrões são os mais clássicos. Existem outros, repetindo, desculpa ter interrupção. Existem outros. Temperatura do oceano. E a temperatura vem de quê? Às vezes uma cordilheira que está passando altera um pouco aquela região. Ou seja, vários. Gente, a vida é uma coisa muito complexa, é impossível. A gente, por mais que nós sejamos biólogos, gostamos de estudar, mas nunca vai acontecer. É muito fator, é muita variável. A gente entende, a gente pressupõe, a gente supõe. E vamos lá e vamos conhecer, vamos entender, vamos ver os problemas. Mas é tanta variável para definir um ecossistema que só um supercomputador, e olhe lá, que conseguiria entender esse ecossistema e todas as variáveis que existem nele. Mas para nós, inicialmente, bastamos entender que padrão vertical, profundidade, e padrão latitudinal, a diferença do Equador. Essa padrão latitudinal, vou falar bem rápido aqui, essa padrão latitudinal ele é importante por quê? Por causa da insolação. A gente tem a Antártida e os polos, né, que é muito gelado, e tem o Equador, que é mais tropical, mais quentinho. E essa temperatura geral vai definir o que existe lá. Não tem pinguim no Equador. Não tem pinguim no Equador, é óbvio. Assim como não tem, que aqui na Antártida tem muita coisa, mas assim como não tem um peixe de água quente lá, né, tropical, na Antártida. A latitude influencia muito, principalmente por causa da temperatura, certo? Aí vamos lá. Vamos entender alguns ecossistemas, gente. Alguns ecossistemas. Vamos lá. A gente entendeu o mar. E dentro do mar existe a região costeira, os oceanos abissais, verticais, não sei o que, latitudinais. Lembram disso, né? Só que alguns ecossistemas se repetem por algumas características que eles possuem. Vamos começar pelo mangue porque, basicamente, metaforicamente, a gente vai sair da terra e ir para o mar. Começamos pelo mangue. O mangue é uma região, é considerada marinha, vai ser considerado como marinho, por vários motivos, além da água ser salobre, ele está no mar, ele está debaixo do mar, só que ele é o passo da terra para ir para o mar, certo? É importante esses 4 aspectos que eu botei, essas 4 palavras-chave para vocês. Ambientes estuários. O que significa ambientes estuários? Exatamente isso que eu falei. É um ambiente que a água está arrastando ele. Seja a água do mar, seja a água do rio, que chama camboa, né? A palavra do rio, pegando com a água do mar, que camboa nele. Seja, por muitos motivos, ele é importante para os ecossistemas oceânicos. Outra coisa muito importante é a fauna e a flora típica. Sabe uma coisa? Você olha para uma floresta tropical, vamos supor uma pessoa mais leiga, olha para uma floresta tropical, ela vai ver as arvorezinhas. Ela olha para uma floresta temperada, ela vai ver as arvorezinhas. Uma pessoa mais legal, porque quando você já tem um conhecimento avançado, você consegue tirar, é tropical, é isso. Mas é muito parecidinho, assim. É uma fauna e uma flora que eles têm muito semelhante. Não muito, mas a vista superficial sim. O mangue não. O mangue você olha, seja o que você for, assim, isso aí não é uma floresta não. Esse bicho aí, essa planta aí não é de floresta, é mangue. O mangue tem uma floresta, uma fauna e uma flora típica dela. São caranguejos, são algumas aves. As árvores é o mais típico. É por isso que o mangue, às vezes, confunde o ecossistema mangue com o manguezal. Manguezal são as florestas, são as plantas que tem lá, e o mangue é o ecossistema por si. Só que a vegetação é tão típica que a gente confunde os dois nomes. Outra coisa que é muito importante é que é a transição da terra e do mar, e é um berçário marinho. A maioria das espécies de peixe costeira, muito importante para a agricultura, para a pesca, nascem no mangue. Elas sobem no mangue, fazem um cruzamento, botam ovos, etc. E lá a ninhada volta para o mar. Esse ciclo vai se repetindo, ou seja, destruir o mangue é destruir a pesca, basicamente, diretamente profissional, nem indiretamente, não, diretamente, destruir o mangue, destrói a pesca, porque lá onde todos os peixes são regenerados, entre aspas, né, claro, a população é regenerada por causa disso, certo? Todo o ecossistema que a gente vai ver 2 espécies bem, ou curiosas, ou muito típicas, ou interessantes. Aqui eu preferi ficar no mangue, porque o mangue vai ser o que a gente mais vai dar ênfase, porque é muito importante para o paracuru, o mangue. Por isso que a gente vai dar uma ênfase boa nele. Esse tempinho que eu perdi nele, os outros eu vou passar mais por cima, mas o mangue é muito importante porque tem no paracuru, e é uma zona muito importante para o paracuru, que vive de pesca e etc. O caranguejo-sá também é muito pescado, né? É muito utilizado no comércio humano, e é o Cides cordatus, o nome científico dele, e ele tem esse evento que acontece dos caranguejos, que é a andada. A andada, gente, é quando os caranguejos estão lá, vão se reproduzir, sai tudinho da toca de uma vez. É uma determinada época do ano, ele sai tudo de uma vez, sai andando assim, você passa por cima do seu pé e
não tem medo de nada, eles só vão passando. E essa época é a hora que é a época que eles estão se reproduzindo. Ou seja, se você parar aí essa andada, não tem caranguejo na próxima geração. E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É por isso que a pesca durante a andada, ela é proibida. Além de ser muito fácil, é muito fácil, basicamente ele vai para a rede, porque eles estão querendo acasalar. Além de ser muito fácil, vai tirar a próxima geração de caranguejo. É por isso que é proibida a pesca durante a andada, a cata, né? E outra coisa é o mangue vermelho, o desmatamento do mangue vermelho. Como é um berçário marinho, gente, essas raízes que vocês estão vendo, típica dos mangues, que é dessas risóforas geralmente, elas protegem contra a erosão do mar, ajuda na salinidade, ajuda na difusão da água, dos nutrientes. E isso, sem isso, não tem como o peixinho botar o ovo dele lá e se proteger. Vai botar, vai vir um predador e vai comer, o mangue protege. Vai vir a maré, vai destruir pelo impacto, força mesmo física, o mangue protege. Ou seja, o desmatamento do mangue, principalmente da risófora, né, que é o mangue vermelho, é muito impactante para essas comunidades que existem lá. E sendo impactante para a comunidade que existe lá, gente, não acho que não vai ser não, mas vai ser ruim pro rio que tá, pro rio Curu, né? No caso eu tô falando específico do mangue do Paracuru, mas a gente vai ver outros mangues. Se você for ver outros mangues, a gente não vai ver outros mangues, desculpe. Se você for ver outros mangues, tem esse mesmo problema. Mas no Paracuru, como tá, vai impactar a gente. O desmatamento do mangue do Paracuru impacta diretamente a gente. Impacta o comércio, porque o pescador não vai ter dinheiro para comprar o comércio. Impacta o professor, que o filho não vai estudar, etc. Impacta todo mundo, porque é o principal renda lá do Paracuru, a pesca, certo? Basicamente sobre o mangue é isso. Vai ter detalhes do mangue do Paracuru em próximas semanas. Agora vamos para os recifes, né? Os recifes de corais, como o pessoal adora chamar. Os recifes, gente, são basicamente assim, a Amazônia, ninguém nem discute se a Amazônia é importante ou não, porque a Amazônia, todo mundo fala, a Amazônia é top, diversidade, não sei o que, cheio de coisa. Recife de coral se equipara às florestas tropicais. Se equipara porque é muita diversidade. A maioria dos peixes, gente, a casa deles é nos recifes. A casinha deles é no Recife. E lá que tem a proteção dos predadores e não sei o que, de tudo é em Recife. É uma diversidade de vida, de espécie riquíssima. Só, como eu disse, só perde para florestas tropicais. Só perde florestas tropicais. E perde pau a pau. E é interessante, gente, que os recifes, na verdade, são mais animais. São um animal primitivo, que são os quinidários, certo? E esse exoesqueleto deles, quando eles morrem, fica travado lá, esse esqueleto dele, e os bichos fazem toca, fazem tudo lá, e vira essa floresta de corais, que na verdade são quinidários. E sobre os corais, gente, é interessante que eles são bem coloridos, bem diversos, e é importante. Outro problema ambiental que existe, que vocês vão ver mais detalhes provavelmente, é o embranquecimento dos corais. Porque esse embranquecimento, ele é um bioindicador de poluição. O coral, ele precisa de nutriente X ou Y, e que às vezes se falta, ou se o pH da água está diferente, aquecimento da água está diferente, ele não consegue sintetizar isso direito. O que acontece? Ele perde aqueles nutrientes e fica descolorido, fica branco. A cor sem vida, literalmente, sem nutrientes, sem nada. Ele morre e fica branco. Por isso que o embranquecimento dos corais, que é uma coisa que está acontecendo muito constantemente, você pode ver em outras fontes, ele está com esse problema. Os corais estão perdendo nutrientes por causa da temperatura da água, da poluição, e estão ficando brancos sem vida. E, gente, o coral branco sem vida, ele quebra com um toque. O coral vivo, vamos dizer assim, colorido, ele já é frágil. Por isso que mergulhadores, essas coisas, tem que ser especializado para poder entrar nesses locais. Mas o branco não, o branco se desmancha, porque ele é fraco, ele não tem vida, ele não tem nada. E embranquecimento de coral é destruição de recifes, destruição de peixes, destruição de um habitat rico como a floresta amazônica, como as florestas tropicais, né? Por isso que é muito interessante se atentar a esse detalhe, o embranquecimento de corais. Outra coisa interessante, gente, é que os corais vivem de quê? Eles são filtradores, beleza, mas por que eles são tão ricos? A riqueza, gente, está diretamente ligado à fauna. Ou, desculpa, a flora. Está ligado diretamente à flora. É as plantas que precisam captar energia para que toda a fauna possa utilizar. Mas é as plantas que precisam disso. É os seres simbiontes, né? Simbiontes não, desculpa. Os seres autotógrafos. Nesse caso, os simbiontes, que são microalgas. Existem várias microalgazinhas nesses quinidários. E essas microalgas captam energia, fazem a fotossíntese como uma planta faz, e dá energia para os corais. Dando energia para os corais, dá energia para o consumidor, que é os peixes, dá energia para o polvo, para um tubarão que come os peixes, e assim um ciclo vai. Mas essa energia principal vem dessa simbiose de microalgas, que são pequenas plantinhas, é como se fosse uma célula de uma planta, aquele primórdio de uma planta que já existiu, que ainda existe. E essas plantas são o que fazem com que todo o ciclo de nutrientes exista, certo? Existem algas grandes também, claro, mas o foco deles é quinidário em associação com microalgas, beleza?
Vamos lá pro próximo, Recife, como eu disse, vou passar por cima aqui de todos. Praias Arenosas, aqui é o vizinho de vocês, né, que é a Lagoinha, que é a minha terra. Eu tô falando do Paracru, mas eu sou de Paraipaba. E Praias Arenosas. As Praias Arenosas, gente, é muito interessante por quê? Porque elas é a área onde o mar tá batendo e tá voltando. Diferente do mangue, que tem uma proteçãozinha, não sei o que, não. Aqui o mar vai, leva, arrasta a terra, volta com a terra, vai com a terra e volta com a terra o dia inteiro, né? Literalmente, o mar fica o dia inteiro batendo. E as espécies que estão nesse local, eles têm que se adaptar a isso, têm que se adaptar a isso. É por isso que é muito comum, existe vida nessa terra, geralmente estão enterrados. Mas é mais fácil ver aonde? Nessas beach rocks que chamam, né? Pedra praia, literalmente. Tradução literal. Mas o pessoal chama de beach rock mesmo. Que é essas pedrazinhas que você sempre encontra nas praias. E essas pedras, gente, você pode ir no Paracuru ou na Paraipaba, principalmente. Paraipaba tem muito mexilhão, mas você vai na Pedra Rachada, é muito comum. É só o que tem, é esses bichinhos aqui, certo? Isso aqui são animais filtradores, gente. Animais filtradores. Que é a craca e o mexilhão. E só uma curiosidade, né? Como eu disse, eu tenho que fazer mais esses termos científicos. As cracas, gente, são crustáceos. Aqueles bichinhos que tem uma boquinha. São primo, entre aspas, né? Claro. De um camarão, de um caranguejo. Só para vocês terem noção de como a vida se diversifica. Assim como esses pretinhos, parece um ovinho, são moluscos. São moluscos que saem desse local e tal para filtrar, se abrem para filtrar a maré. Ok? Outra coisa que vocês vão ver muito comumente nessas praias, nas pedras, é a uva lactuta, que é o chamado alface do mar. É uma algazinha, ela sempre fica nessa zona mais entre marés. É muito comum vocês verem, eu botei de dois para vocês entenderem o que é que vocês tanto veem na praia, se vocês forem à praia, claro. Certo? E é como eu disse, gente, a peculiaridade desse local é que os animais possuem uma complexidade de adaptações gigantescas, principalmente os animais sésseis. Porque o caranguejo, vamos supor, tá, a maré tá cheia, eu vou lá comer. Mas e a craca? Ela é travada na pedra. E a alga, ela é travada na pedra. Elas têm que ter adaptações fisiológicas do corpo dela, da forma de viver dela. Ela não pode simplesmente sair se a maré está seca. Imagina aí o dia todo no sol na maré baixa. Imagina aí o dia todo dentro d'água na maré cheia. Isso tudo é o que eles passam. E é por isso que esses organismos têm muitas adaptações. Outra coisa, esse aqui é muito interessante. Esse aqui é o que deve ter visto em filme assim, à torta e à direita, né? Que é os oceanos profundos. Também é um ecossistema, gente. É rico em vida, é rico em muitas coisas. Ele tanto é vertical e horizontal, ou seja, ele é gigantesco na profundidade e gigantesco na distância. Como eu disse, os 70% que estão lá, a maioria é oceano profundo, é oceano sem vida, certo? Mas existem muitos ecossistemas disso. Por quê? O que é interessante desses organismos? Lembra quando eu falei dos recifes? Que as microalgas que se criam os nutrientes, criam as coisas para ser que exista a vida lá. Os oceanos, eles carecem de algas, de microalgas, de seres fotossintetizantes, eles carecem disso. Porém, como eles estão no fundo, tudo que morre em cima cai lá embaixo. Tudo que morre lá em cima cai lá embaixo. Uma alga morre, ela provavelmente vai descer para o oceano. E é por isso que existem muitos micro-organismos filtradores, existem alguns animais maiores, etc. Dentro dos oceanos profundos. E é cheio de mistério, diz que tem espécies, né? O pessoal adora fazer essas coisas. Mas a gente conhece muitas espécies interessantes que já existem lá. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu até indico a vocês, ó. Todas essas imagens eu tirei, é um print de um vídeo de um canal chamado Nautilus Live. É muito bom porque eles fazem ao vivo, live de uma sonda indo pro oceano. Você pode ver ao vivo, vai que aparece um bicho lá único, que só apareceu ao vivo pra você no YouTube, isso tudo no YouTube. Que é um print que eu tirei lá, ó. É uma quimerazinha esse peixe. Isso aqui é a carcaça de uma baleia que tá cheio de polvo comendo, cheio de coisa. Essa aqui é a lula vampira. Essa espécie aqui só existe duas espécies. Ela foi encontrada pouquíssimos e durante essa live que eu tava assistindo, eles conseguiram fotografar mais uma vez ela, que é a lula vampira. Ela tem essa carinha estranha e tal. Nossa, é cheio demais. Eu ia botar mais imagens, eu não. Nossa, eu gosto muito de oceano profundo. Eu ia botar tanto slide, eu não, peraí, vou enxugar isso aqui. Porque tem tanta criatura interessante lá de se ver. Nossa, você vê o quanto que a natureza conseguiu moldar essas criaturas de forma tão extravagante, certo? Como as gorgônias, gente. As gorgônias, ó. Se você observar, isso aqui é um organismo só. É muito parecido com a estrela do mar. Eles são primos da estrela do mar. Estrelas do mar também são equinodermas. Mas eles ganham esse formato, eles são mais filtradores e tal. E é muito estranho, essa é a palavra. Assim. Por mais que a gente são seres que se adaptaram a esse local, mas são estranhos para nós. É uma vida fora da nossa realidade, certo? E é importante entender isso, gente. A ausência de luz e grandes depósitos de sedimentos. Essas são as palavras-chave dos oceanos profundos. Existe vida lá dentro. Existe desertos, mas existe vida também lá dentro. Certo? Vamos lá, a gente está acabando. Só para entender aqui
Esses foram alguns ecossistemas que eu quis apresentar para vocês, porque são os mais vistos. Seja porque vocês moram num lugar que tem mangue, que tem praia, ou seja porque é muito explorado nas mídias, como é o Recife, como é os oceanos profundos, é muito explorado na mídia. Mas existe outro, se você fizer uma pesquisa rápida, você consegue achar vários ecossistemas marinhos, vários. Mas eu preferi optar por esses 4. E agora a gente vai só entender uma coisa. Por que a gente está oceano? Por que é tão importante? Gente, as primeiras formas de vida que surgiram na Terra vieram dos oceanos. A esponja, gente, entre aspas, a esponja, vou botar entre aspas aqui o seguinte, ela é nosso tataravô, é o primeiro ancestral que existiu dos animais, é uma esponja. A esponja é o primeiro animal que existiu. Óbvio que as esponjas hoje são diferentes daquelas primeiras esponjas que existiram anteriormente, mas ainda são vestígios daquilo que já existiu. O primeiro animal, entre aspas, era uma esponja. Assim como, gente, as primeiras plantas eram algas. Algas não são plantas. Mas as plantas vieram de um ancestral muito semelhante a uma alga, certo? É muito interessante ver isso. A gente está falando das esponjas, mas os vertebrados também, que é nós, cachorro, gato, boi, também vieram do mar. São ancestrais de um peixe pulmonário. Isso aqui é muito comum essa imagem, eu fiz até esse memezinho aqui, que provavelmente esse foi o primeiro passo do nosso tataravô. Teve um ancestral nosso que ficava indo para a terra. Ele passava parte do mar, parte na terra. E tudo isso começou no mar, gente. Tudo começou no mar. Todas as histórias de vida que você... Faça o seguinte, faça um teste, pegue qualquer espécie e veja a história evolutiva dela. Você vai encontrar em algum momento o mar. É impossível não, certo? Gente, no mais era isso, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, não sei quanto tempo passou, mas basicamente introdutório. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês bem simples, não para se preocupar, não é aquela coisa de formulário, de ABC ou de responder, não. Vai ser mais uma pesquisa simples. Espero que não tome muito tempo de vocês, é mais para vocês mesmos se aprofundarem. Eu quero que vocês entendam que isso é introdutório para vocês avançarem o conhecimento de vocês. E entender um pouco dos problemas que o mundo está passando referente ao oceano, certo? Obrigado pela atenção, até a próxima.